Olá, muito boa noite a todos. Vamos esperar que o pessoal vá entrando. Hoje é uma noite especial, é uma noite das eleições. Deixa-me ver se eu consigo aqui aceder ao site das eleições. Olá, boa noite a todos. Eu propus esta data quando nós estávamos eu fui desafiado para fazer este live pelo meu paciente, em que é uma paciente que fez vários tratamentos, várias transferências sem sucesso. E ela disse, porquê que não faz um live, um direto, um podcast a falar do tema? E disse, boa, eu já falei deste tema, já deve ter aí 1 ano e tal, 2 anos provavelmente, e infelizmente as falhas de implantação, abortos de repetição, é um tema que infelizmente é muito comum, e vou tentar aqui organizar e falar um bocadinho de todos. Bem, hoje a noite é especial porque estão a ser as eleições. Há aqui uma grande divisão entre os 3 partidos. Pô, divisão não há, a AD vai ganhar e eu chego e o PS. Só para recordar, eu há uma semana e meia, desculpem, fiz um artigo no Observador a falar um bocadinho das propostas da PMA em Portugal. E, por exemplo, o PSD propõe uma redução da lista de espera em 30% por ano, sendo detalhado medidas estruturais. Ou seja, o PS tem a proposta que fez uma proposta mais focada nos hospitais. O PSD apresenta uma proposta mais abrangente, com o reforço dos centros públicos de PMA e a autonomia dos bancos públicos de gâmetas, colocando os privados e revisão de protocolos clínicos. Por isso parece que dá a entender que pode haver uma abertura para uma espécie de uma parceria público-privada. Dentro dos tratamentos por criação medicamente assistida, o que existe atualmente é, se as pacientes tiverem 1 ano na lista de espera do SNS, podem requerer uma espécie de um vale cirúrgico ou de um cheque cirúrgico em que vêm fazer os tratamentos para os centros de PMA privados, mas obriga a estar 1 ano na lista de espera. Está bem? Por isso, pacientes com menos de 40 anos, eu digo sempre, inscrevam-se nos centros públicos, mesmo que aquilo demore 1 ano e tal, 2 anos, fica o tempo a correr, porque hoje no live vou-vos falar da taxa de sucesso dos tratamentos e das taxas cumulativas. E geralmente, uma taxa de um primeiro tratamento é 30%, 40%. Quanto mais tratamentos fizermos, mais transferências fizermos, temos maior probabilidade de ter gravidez. Por isso, estarmos inscritos nos centros públicos para quem tem menos de 40 anos, porque mais de 40 eles não aceitam, é sempre uma alternativa. E depois a proposta do Chega, que é focando-se no diagnóstico precoce, reforço do apoio social, criações de centros dedicados à saúde da mulher. É um bocadinho a cultura do Chega de ir mais atrás, ou seja, estarmos mais atentos à problemática da fertilidade. Mas vamos ver. Isto foi um artigo publicado no Observador há 1 semana e meia. Eu partilhei nas redes, para quem quiser saber ler, está lá, e que o que eu fui ver foi ler as propostas do PS, PSD e do Chega. E pronto. Agora, entrando aqui propriamente do que vamos falar hoje, que é das falhas de implantação e transferências falhadas, aqueles casais que precisam de múltiplos tratamentos. Efetivamente, até se calhar vou-vos mostrar aqui um gráfico. Começamos já pelo gráfico, porque é mais fácil para termos assim a ideia. Podem ir fazendo perguntas. Eu sei que isto vai dar imensas perguntas, que é sempre um tema delicado. Se eu não consigo responder a todas, eu depois vou responder, até se houver necessidade de nós fazermos um segundo live ou um segundo falar deste tema, um segundo conteúdo a falar deste tema, falamos. Mas, por exemplo, aqui, por exemplo, este gráfico aqui, o que é que nós temos? Mulheres com menos de 30 anos, 35, 37, 38, 40, 40, 41, mais de 42. Para as primeiras transferências nas mulheres mais novas, localiza-se nos 50%. E depois há uma taxa cumulativa de 80%, mais de 3 transferências. E o que é que vimos? A curva, à medida que a idade da mulher vai avançando, vai diminuindo. O que é que nós vimos? Em mulheres com mais de 42 anos, taxas para primeiras transferências de 8% para uma taxa cumulativa de 20%. Porquê é que isto é? Uma das coisas tem a ver, muitas vezes, com a nossa qualidade dos embriões. Isto caiu no passo. Isto é um impacto que é relevante, porque nós sabemos que, à medida que a idade da mulher avança, a probabilidade de nós termos embriões de má qualidade com alterações genéticas aumenta. Por isso é que nós podemos fazer o diagnóstico gestacional pré-implantatório, que é o estudo genético dos embriões. Então, mas, começando pelo início, o que é falhas de implantação, transferências falhadas,
falhas recorrentes de transferências falhadas, falhas recorrentes de implantação. Geralmente é quando nós transferimos. Fazemos 1, 2 ou 3 ou mais transferências e não conseguimos a gravidez. E às vezes, mesmo em mulheres que atingem aquela fase de blastocisto, do embrião por os 5 dias na incubadora, nós não conseguimos ter os 100%, a taxa de sucesso de 100%. O que é, só para resumir um bocadinho aqui o tratamento de FIV. Como é que isto se processa aqui o tratamento de FIV? Vou-vos mostrar aqui num gráfico. Esperem só para abrir aqui a apresentação, que eu costumo ter aqui as imagens para apresentar. Passar isto para este lado. Para nós irmos ao início e perceber até que fase é que nós chegamos à fase de blastocisto do embrião. Por exemplo, ainda hoje houve uma paciente com 49 anos, fez na segunda-feira passada a punção, tirou 4 ou 5 óvulos e depois ficaram 3 embriões a crescerem na incubadora. Chegou a sábado, o sábado era o dia de blastocisto e não tinha blastocisto, tinha fase de mórdula. E o que eu disse, olha, vamos aguardar mais um dia a ver se chega a blastocisto. E infelizmente não conseguiu embriões e claramente aqui há um impacto da idade. É uma mulher com 49 anos, já se falou da doação de óvulos, a paciente recusa a doação de óvulos e queria tentar mais uma vez com óvulos próprios. Mas o que aconteceu é que com 49 anos conseguimos tirar 4 ou 5 óvulos, mas depois, mesmo aqueles 3 que foram fecundados, não chegaram à fase de blastocisto. E o que é isto da fase de blastocisto? Eu vou já responder depois às perguntas, porque eu já sei que estão aqui a cair perguntas, mas eu depois faço uma revisão de todas as perguntas. Isto aqui é um gráfico que eu costumo mostrar um esquema, que é, nós menstruamos, depois a seguir fazemos 11 a 12 dias de estimulação, e depois quando os folículos estiverem grandes, assim, com este tamanho, o que fazemos é agendamos a punção, está bem? A punção é feita com anestesia geral, com uma sedação profunda, em que nós retiramos os óvulos, fecundamos os óvulos com o espermatozoide e depois ficam 5 dias na incubadora. Estes 5 dias na incubadora é aquela fase que nós queremos que chegue até à fase de blastocisto. Esperem só aqui para eu vos mostrar aqui o que é a fase de blastocisto. Também temos aqui fotos. Onde é que está aqui a do blastocisto? O laboratório. Desenvolvimento embrionário. Para desenvolver a apresentação. Por exemplo. Desenvolvimento embrionário. Em que o que nós temos é... Eu era para ter aqui outra foto. Não estou a ver aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Esta aqui. Quando nós fazemos a punção, deixamos os óvulos a serem fecundados e depois 5 dias na incubadora. Antigamente fazia-se transferências em fase de Antigamente fazia-se a transferência em dia 2 ou dia 3, por exemplo. Está aqui, encontrei um gráfico, que é quando nós retiramos os óvulos, eles saem assim todos juntinhos, todos misturados. E depois temos aqui os espermatozoides e depois, quando há a indicação, faz-se a ICSI. E depois nós, no dia a seguir, 24 horas após, temos que ter esta fase de zigoto, que é aquela fase, sabemos se os óvulos são fecundados ou não. Por isso é que, geralmente, no dia a seguir da punção, o laboratório liga para as pacientes e diz, olha, dos 5 óvulos retirados, temos 3, 4 fecundados. E depois temos que ver a divisão dos embriões. Temos aqui fase de 2 células, 4 células, mórula e o famoso blastocisto. E é nesta fase de blastocisto que nós transferimos o embrião, está bem? Antigamente fazia-se às vezes transferências em dia 2, dia 3. Atualmente está muito em desuso. Efetivamente, às vezes há centros que fazem, mas tipicamente, à luz da evidência atual, é a fase de blastocisto. O que se pode fazer acima disto é fazer o estudo genético do embrião, que é, naquela fase de blastocisto, retirar um bocadinho do embrião e enviar para a análise. E nós também fazemos. Há critérios para fazer o estudo genético do embrião. Nem todos os casais podem fazer o estudo genético do embrião. Tipicamente são mulheres com mais de 38 anos, várias transferências falhadas, filhos com problemas genéticos, doenças genéticas conhecidas, abortos de repetição. Isto é uma indicação para fazer o estudo genético do embrião. Bem, hoje estou-vos a virar imenso.
Geralmente quem regula os tratamentos por criação medicamente assistida é um site que é o Conselho Nacional de Criação Medicamente Assistida. Conselho Nacional de Criação Medicamente Assistida. Vamos aqui. Que é este aqui, está bem? E depois nós vamos aqui à parte de cidadão, aqui, tratamentos, a parte técnicas de PMA, espera lá, cidadão, tratamentos e depois aqui a parte dos testes genéticos. Pronto. E nos testes genéticos, vamos aqui abaixo, está aqui as indicações. Eu há pouco disse 37, 38 anos e eles mudaram isto. Antigamente era 39 anos, mas desde este ano, mulheres com mais de 37 anos ou 38 anos podemos fazer, está bem? E depois diz mesmo falhas de FIVs com 3 ou mais transferências, ou seja, é o que vamos falar hoje é disto, 3 ou mais transferências falhadas, abortos de repetição, está bem? Gravidez anteriores com malformações cromossómicas ou então problemas genéticos já conhecidos, pois existe uma lista específica de doenças que nós podemos fazer o PGTA, PGTM, PGT. STR são vários tipos de PGT. Eu, para aí, há 2 anos, um live, espera lá, eu há 2 anos, ou 3, tenho um live com a Patrícia, embriologista, e nós falamos dos vários tipos de PGT, está bem? Mas pronto, voltando outra vez ao início. Falhas de implantação são aqueles casais em que nós não conseguimos gravidez com mais de 2 ou 3 transferências. E aí obriga-nos a perceber o que é que se passa. Deixa-me só aqui ir à minha cábula para eu ter as coisas mais ou menos estruturadas. Tipicamente pode haver ou o problema está no embrião, e aí o que se faz é o estudo genético do embrião, ou então pode haver fatores uterinos. O que é que são fatores uterinos? Por exemplo, pode ser pólipos, miomas, sinéquias. As sinéquias são as aderências e que às vezes temos indicação para fazer a própria histeroscopia e ver a cavidade endometrial. Existem alguns testes que se podem fazer para descartar fatores uterinos. Um dos testes é o teste de receptividade endometrial, o mais conhecido costuma ser o ERA-teste, em que o que se faz é simula-se a transferência do embrião e depois faz a biópsia. Este teste não é consensual fazer sistematicamente, mas eu naqueles pacientes em que têm múltiplas falhas de implantação eu faço. Outro dos testes pode ser pesquisa de microbioma, que é um teste que eu faço com alguma regularidade, em que fazemos um exudado vaginal e também fazemos biópsia do endométrio. Tipicamente há vários laboratórios que nós temos kits lá para fazer a própria biópsia do endométrio, e é relativamente fácil. Imagina aqueles casais que já têm 2 transferências falhadas, 3 transferências falhadas, eu coloco isso em cima da mesa. Um bocadinho é o custo associado ao processo, são testes que geralmente custam entre 500 a 1000 euros. Eu explico logo isso ao casal e pode ser um custo mais acima de tudo o que já fizeram. Eu tenho aqui até um catéter, não sei se vocês conseguem ver. É um catéter que nós fazemos em consulta. E o que aquilo faz é uma biópsia do endométrio, como se fosse uma citologia, um Papa Nicolau, em que nós colocamos. É uma coisa simples. Isto aqui, temos a seringazinha e com esta coisinha aqui, estão a ver? Nós colocamos, deixa eu ver se isto aparece. Aqui esta parte tem aqui esta ranhura e nós depois fazemos a biópsia do endométrio. Eu uso isto tanto para fazer o teste de receptividade endometrial como a pesquisa de microbioma. E aí descartamos mais a histeroscopia com a pesquisa do CD138 em endometrite crónica. Por isso, com estas 3 coisas, descartamos aí as falhas de implantação associadas a fatores uterinos. O teste de receptividade endometrial é um tema, porquê? Porque algumas sociedades dizem que não está clara a sua evidência, porque como nós fazemos a biópsia daquele ciclo, ninguém nos garante que no ciclo seguinte aquela janela de implantação que nós temos vai ser também aquela janela de implantação para receber o embrião. Mas é um tema que é muito discutido e em todos os congressos nacionais e internacionais falam sempre dessa situação. Por exemplo, existem muitos colegas brasileiros que fazem isto de rotina, há uma grande pressão para fazer. Pronto, há aqui uma pergunta, eu depois leio as outras para trás, que é, quando o endométrio não engrossa, tem que fazer esta biópsia. Pronto, como é que nós fazemos a monitorização das transferências de embrião? Nós fazemos com análise e ecografia. E tipicamente o que nós queremos no endométrio é superior àqueles 7, 7,5. Vou-vos mostrar aqui para vocês verem.
Onde é que isto está? Eu até gosto de fazer estas coisas. Eu por mim estava sempre a fazer este tipo de conteúdo, só que eu ando sempre. Com a atividade não consigo fazer sempre isto, mas eu gosto de andar sempre a esclarecer-vos aí as perguntas, porque são perguntas recorrentes. Por exemplo, endométrio fino. O que é um endométrio fino? Depois já voltamos à parte disso. Um endométrio fininho nós temos a fase folicular, temos assim um endométrio fininho. E depois na fase pré-ovulação, para aquelas mulheres que fazem transferências em ciclos naturais, modificados ou não, temos que ter um endométrio assim trilaminar, assim com este aspecto, estão a ver? Com este aspecto aqui, que nós temos que estar superior a 7, 7,5. Mas infelizmente há mulheres que não têm esse endométrio. E o que é que eu faço sempre? Prefiro, não vou andar a gastar embriões que não sejam a gastar embriões. O que eu faço a essas mulheres, faço sempre a histeroscopia. Era testes, pesquisa de microbioma, depende de cada caso. Mas é um tema que discuto com os casais, um bocadinho o custo e efetividade dessas coisas todas. Mas endométrios fininhos, faço sempre histeroscopia. Por exemplo, as histeroscopias, nós podemos fazer todos os centros de PMA fazem histeroscopias. Mas o que é que acontece? Os centros de PMA não têm seguros. E então o que acontece muitas das vezes é que temos que fazer nos hospitais privados e com seguro ficam mais baratos. Geralmente uma histeroscopia nos centros de PMA custa 1.000 euros, a 1.200 nos centros em hospitais privados. Para as mulheres que têm seguro, pagam a apólice e muitas das vezes é os 250, 300 euros para fazer uma histeroscopia. E muitas das vezes eu faço isso nos Lusíadas ou no Luz. Agora, eu sei que vão cair imensas perguntas. Eu vou responder essas perguntas todas antes de acabar, senão eu gravo-as e depois fazemos-os. Porque já estão aqui a falar de outro tema que é a parte imunológica e dos KIRs, HLAs e essas coisas todas. Dividir um bocadinho os temas. Então, falhas de implantação. Falámos dos problemas do embrião e fazemos o estudo genético do embrião, o PGT. Falámos dos problemas dos fatores endometriais e avaliámos a receptividade endometrial, histeroscopia, descartámos a endometrite crónica e pesquisa de microbioma, com a biópsia, está bem? Fatores imunológicos. As trombofilias adquiridas. As trombofilias são também outro tema controverso, que é doenças do sangue associadas a falhas de implantação, e o que muitas vezes se faz pede-se uma bateria de análises, entre os quais os testes genéticos, para ver se é portador, homozigotia, heterozigotia de alguma trombofilia adquirida, se tem o SAF, se tem anticorpos antifosfolipídicos ou não. E depois outra parte é o que está aqui nesta pergunta, que é a pesquisa das células NK e a compatibilidade HLA e KIR. Eu cada vez mais peço isto, está bem? Porque efetivamente há aquele grupo de médicos que diz que isso não tem relevância nenhuma, e a prova disso é que há gravidezes espontâneas mesmo em casais KIR HLA incompatíveis, mas efetivamente eu tenho aqueles casais que, quando eu faço a pesquisa do teste e faço um protocolo de corticoides na transferência de embrião, eu consigo ter melhores resultados e consigo ter gravidez. Pronto. Este tema é outro, que é, temos um impacto do KIR HLA e depois o que é que nós fazemos? Que protocolo fazer? Há quem faça medrol, há quem faça prednisolona, há quem faça outros tipos de imunossupressores. Não há ainda nenhum protocolo específico, standardizado, ajustado para cada situação. É um bocadinho, cada clínica tem os seus protocolos, cada médico tem os seus protocolos, mas quando existe uma incompatibilidade KIR HLA, eu faço mesmo um protocolo de corticoides, está bem? A seguir existe outra coisa que são os fatores hormonais e o impacto da progesterona. A progesterona fala-se muito, não até nesta fase dos casais que têm embriões e falhas de implantação, mas naqueles casais em que começam no início a tentar, as mulheres com síndrome de ovários poliquísticos, que têm um spotting após a ovulação e que falam do impacto da progesterona e dos níveis de progesterona, que é preciso ter bons níveis de progesterona e fazer os progefix para conseguir ter os níveis adequados. Tipicamente, que se nós temos falhas de implantação, é recomendado pedir vários painéis hormonais antes da transferência e no dia da transferência confirmar que a progesterona está boa. Outra das coisas é, para aquelas mulheres que já estão a fazer 2 ovos de progefic de manhã, 2 ovos de progefic à noite. Há outra progesterona vaginal que é de 400 logo, por isso há outra progesterona que basta um ovo de manhã, um ovo à noite. Mas o progefic só há 200. Estou a falar do progefic que é o que é mais usado.
E depois, esses valores ainda não estão adequados. O que nós fazemos muitas vezes é aumentar a dose de progesterona, em vez de fazer à manhã e à noite, fazer também à hora do almoço, mas pode haver a alternativa de fazer progesterona injetável. É incomum eu usar progesterona injetável. A progesterona injetável não é comercializada em Portugal. Há algumas clínicas que compram em Espanha e trazem e vendem cá em Portugal, mas convém ver caso a caso a necessidade de fazer progesterona injetável ou não, está bem? Mas as causas hormonais é um dos temas relevantes, principalmente nas mulheres com síndrome de ovários poliquísticos e nas mulheres com ciclos anovulatórios. Outra coisa importante da parte hormonal são as mulheres com distúrbios de tiroide. Nós temos de estar atentos à tiroide. Ainda eu, esta semana, vou fazer uma transferência na quarta-feira e vou repetir os níveis da tiroide da TSH-DFT 4 amanhã uma paciente, e se não tiverem controlados, cancela a transferência na quarta-feira, está bem? Outras coisas têm a ver com os níveis de vitamina D, também é relevante. Sabemos que os níveis de vitamina D baixos têm impacto tanto na qualidade dos óvulos, qualidade dos embriões e, consequentemente, taxas de gravidez, principalmente em países árabes, que cada vez há mais publicações sobre isso. Há uma grande importância da suplementação de vitamina D, está bem? A parte do microbioma pode ter impacto na hormonal, por isso é às vezes recomendado fazer o uso de probióticos, prebióticos associados a este tema. Deixa eu só ver aqui as partes de coisas. Depois aqui há uma avaliação, um bocadinho o painel hormonal que estava associado que tipo de protocolo fazer. Há outras perguntas que costumam fazer, que é: nós, quando temos um embrião congelado, só temos 3 maneiras de fazer transferência de embrião. Ou em ciclo natural, ou em ciclo substitutivo com estradiol, ou em ciclo estimulado com as FSHs. Às vezes, com o ciclo substitutivo, se não responde ao estradiol, vamos dar estradiol tanto oral como transdérmico, ou só transdérmico. E nas FSHs, começamos com dose 50-75, às vezes podemos incrementar a dose até ter um endométrio adequado. Mas não há assim nenhum protocolo extraordinário que se faça dizer: olha, este protocolo dá sempre e o outro não dá. É muito importante saber o casal que estamos à frente, ajustar o plano de transferência, e eu faço muitas vezes ecografia e análises para modelar o ciclo de transferência de embrião, está bem? Que é importante isso. Eu depois tinha aqui outra parte das análises, do painel de análises, mas vou responder às perguntas e a seguir volto aqui para o painel de análises, está bem? Bem, agora vou ao início, só para ser mais fácil. Às vezes falo um bocado rápido, se tiverem dúvidas digam, está bem? Isto vai ficar gravado, eu sei que há muitas pessoas que devem estar aí a ver as eleições ao mesmo tempo, mas doutor, algum agradecimento, obrigado. Deixa ver aqui mais perguntas, espera lá. Olha, está aqui um exemplo: paciente com SOP há 3 anos, sem conseguir engravidar, sem mais patologia associada, que tratamento podem sugerir? Muitas mulheres com síndrome de ovários poliquísticos têm estes níveis de progesterona baixos. Ou seja, primeiro, o síndrome de ovários poliquísticos tipicamente são mulheres com ciclos anovulatórios, mulheres que têm níveis de testosterona elevados, androstenediona, e que nem todos os meses ovulam. E mesmo quando ovulam, como há uma insuficiência da fase lútea, precisam desta progesterona para agarrar o embrião. Por isso, pode ser uma coisa tão simples como dar progesterona, como pode ser uma coisa intermédia, que é preciso de indutores de ovulação, como o Dufina ou o Letrozol, ou mesmo FSH, está bem? Mas depende sempre de cada caso, está bem? Mulheres com síndrome de ovários poliquísticos às vezes não respondem com indutores de ovulação e é bem preciso ir para FIV, está bem? Eu hoje abri um tratamento de uma doente que fez com síndrome de ovários poliquísticos, fez indutores de ovulação 3 vezes, uma vez resultou mas abortou, teve grávida mas abortou, e agora vamos partir para FIV, está bem? Por isso depende sempre um bocadinho de cada caso e confirmar que o espermograma está normal, está bem? O espermograma normal e as trompas normais, está bem? Depois, deixa eu ver aqui mais perguntas. Da má mobilidade pélvica. Restrição dos músculos de mobilidade. Pavimento pélvico disfuncional pode ter influência neste processo? Sim. Por exemplo, as mulheres com endometriose. E eu recomendo muitas vezes fazerem a fisioterapia do pavimento pélvico. O que acontece é que as mulheres com endometriose, se têm o útero aderente e as estruturas pélvicas todas aderentes,
muito provavelmente tem também a parte das trompas fechadas. E isso pode ser uma das causas de infertilidade. Outra das causas tem a ver com a qualidade dos ovos e a qualidade dos embriões. Por exemplo, esta semana, mais uma vez, a semana passada, fiz uma punção de uma doente com endometriose, teve 7 ou 8 ovos e ficou apenas com um embrião em blastocisto congelado. Os outros 3 não chegaram à fase de blastocisto, porque é uma paciente com endometriose profunda. O que nós fizemos foi fazemos a primeira estimulação, congelamos os embriões e a seguir faz a cirurgia. Retiram-se os nódulos, focos de endometriose do septo retrovaginal, melhora a qualidade de vida, toda a parte inflamatória retiramos e a seguir faz a transferência. Tá bem? Tipicamente, os doentes com endometriose são doentes complexos e eu prefiro enviar para a cirurgia para doentes para colegas meus que só fazem a cirurgia de endometriose. Tá bem? Devem ter comigo para engravidar, mas depois há uma equipa multidisciplinar que orienta essa situação toda, tá bem? Ou seja, a parte de fecundar os ovos e a FI fazem comigo, cirurgia fazem provavelmente com o João, Alves ou com o João Lopes, e depois fazem a transferência de embrião passado 1 mês, 3 meses, consoante o feedback que eu tenho deles para a transferência, tá bem? Mas a fisioterapia ajuda. Há outra coisa, dos doentes com endometriose. São 3 fatores. Trompas fechadas, problemas nas trompas, má qualidade dos ovos, má qualidade dos embriões, e a terceira tem a ver com a receptividade. Aquele teste da janela de implantação, da receptividade endometrial, nós fazemos a biópsia. Sabemos que nas mulheres com endometriose, adenomiose, aquela janela de implantação é mais curta e pode ter impacto a transferência de embrião. E pode ser um teste que nós possamos fazer, está bem? Aqui só... se tiverem perguntas dos testes, digam, está bem? Ou como é que é relativamente fácil. Depois tenho aqui outra paciente que tem 42 anos, fiz FIV e tive 26 ovos. Provavelmente tem um padrão multifolicular, uma boa reserva ovárica. 13 fecundados e 6 chegaram ao blastocisto. Fiz TEC em ciclo seguinte e deu negativo. Não terão boa qualidade. Olha, é aquele gráfico que mostrei no início. Deixa-me mostrar outra vez para quem não está no início. 42 anos. Está a ver aqui? 41, 42 anos. Estão a ver? 41, 42 anos. A probabilidade da primeira transferência dar certo é 20%. Taxas cumulativas, com mais até 3 transferências, sobe para 45%. Mas sabemos que uma mulher com 42 anos, a probabilidade de nós conseguirmos ter gravidez é 20%. Sim, é 20% de uma primeira transferência. Por isso, em todas as mulheres com mais de 38 anos, eu proponho o estudo genético dos embriões, o PGT. O tema é fazer ou não fazer. Se nós tivermos mais de 3, 4 embriões, é custo efetivo fazermos o estudo genético de embriões. Quem tem menos embriões, menos blastocistos, depende um bocadinho. Por exemplo, no estudo genético de embriões, são 650 euros por embrião. Vê um resultado e depois ainda vai gastar mais quase 1000 euros pela transferência. É um bocadinho fazermos contas e perceber o que é que faz sentido para aquele casal. Às vezes há casais que só com um embrião querem fazer um estudo genético para não correr riscos. Mas com 42 anos, a probabilidade de engravidar com uma transferência é de 20%. Por isso, os outros 5 embriões que nós temos, fazer o estudo genético ou não, fazer já a biópsia do endométrio para pesquisar receptividade endometrial e microbioma já, foi apenas uma transferência, mas são sempre testes que podem dar mais informação, está bem? Espero que tenha respondido à pergunta. Deixa-me ver. Tenho 26 anos, 7 tentativas. 7 anos, fiz a primeira FIV em 12 do 5, resultado negativo. Esta primeira FIV que fez foi a estimulação FIV ou foi a primeira transferência? Com 28 anos, a probabilidade de engravidarmos, se estiver tudo bem, numa primeira FIV é 50%. Numa segunda, uma taxa cumulativa de 80% até 3 transferências, com mais de 3 transferências. Por isso, é um bocadinho de perceber se não há fator masculino, perceber a AMH, a nossa reserva ovárica. Tem mulheres, às vezes, muito novas, com AMHs baixinhas, que às vezes nem sequer conseguem ter embrião para transferir. Mas depende sempre um bocadinho de cada caso, está bem? Mas uma FIV falhada, com transferências falhadas, pode haver indicação para fazer o estudo genético dos embriões, está bem? Deixa eu ver só... Está aqui, aquela que eu parei. As falhas de implantação numa mulher que irá com doação de óvulos,
e 3 techs falhadas. Pronto. Este tema é delicado. Porquê? É o tal do KIR, pedir KIR, não pedir KIR, HLA, todos estes temas. Se temos mais 3 transferências falhadas, é biópsia do endométrio, histeroscopia para descartar CD138, isto é a base. Pesquisa de microbioma, pesquisa de janela de implantação janela de implantação era teste, pode ser um segundo nível, faço com alguma regularidade, e depois as trombofilias. 3 transferências falhadas faço sempre. Histeroscopia com CD138 e trombofilias, cariótipo do casal. Pronto. Pesquisa de microbioma, pesquisa de receptividade endometrial, depende sempre depois de cada situação, mas com 3 transferências falhadas isto tem que ser feito, está bem? Depois, o protocolo que se faz numa mulher KIR com doação de óvulos. Temos que ver o KIR, depois temos que ver o HLA do marido e ver como é que estão as coisas, porque há aqui envolvidas 3 materiais genéticos de 3 pessoas. E às vezes há necessidade de nós fazermos corticoides até antes de planearmos a transferência de embrião, ou seja, uns dias antes, umas semanas antes de fazer corticoides. Mas eu preciso de mais dados para perceber isso, mas 3 transferências falhadas já nos obriga a fazer algum estudo complementar, está bem? 7 techs, já é muito. 3 embriões transferidos até ao momento. 3 embriões transferidos até ao momento, sim. Biópsia do endométrio, histeroscopia, análise cariótipo normal. Pronto, biópsia do endométrio. O que é que foi feito na biópsia? Foi só a pesquisa do CD138? Foi só descartar o estudo anatomopatológico de pólipos, miomas? O que é que isto foi visto pesquisa de microbioma? Foi vista a janela de implantação, por explorar um bocadinho o que é isto de biópsia do endométrio, está bem? Com 13 embriões transferidos sem sucesso, eu estudava os embriões, todos. Ou fazia uma nova FIV, se não tivéssemos embriões, mas os que sobravam, eu fazia estudo genético dos embriões. A pesquisa do microbioma, para ter noção, já tive uma paciente semelhante, em que fez múltiplas transferências, veio ter comigo, antes de fazer a FIV, fiz o estudo genético todo e a parte de biópsia, e ela depois já me engravidou 2 vezes espontaneamente. Pronto, tinha uma disbiose grave, fez antibiótico durante, acho que foram quase 3 semanas, depois até discuti com a infecciologia tema, e até já está agora na segunda gravidez de forma espontânea, e tinha um passado de múltiplas transferências falhadas, está bem? Mas perceber o que é que foi feito na biópsia do endométrio, está bem? Depois, última técnica no público, único embrião implantado. Mas perdi às 6 semanas. O que fazer? Pois, é duro estas situações, quando nós temos o último embrião, engravidamos e às 6, 8 semanas de gravidez há o aborto. Eu faço um bocadinho quando há abortos, mais de 2 abortos, também faço um protocolo em que histeroscopia, trombofilias e biópsia do endométrio, e dentro da biópsia do endométrio discuto com o casal o que é que nós vamos pedir, o que tem para perceber o que é custo efetivo. Uma boa pergunta. Fazer Lovenox a seguir à próxima transferência. Qual a ajuda de implantação? Pronto. O Lovenox é uma enoxaparina e é usada nas mulheres com trombofilias. Mas o que nós vemos muitas vezes é os casais com múltiplas falhas de implantação a fazerem às vezes Lovenox empiricamente. Porquê? Porque há um impacto imunológico da enoxaparina na receptividade embrionária. E então é expectável que haja melhor taxa de gravidez. Mas isto é tudo muito... Há alguma evidência, mas depende muito de cada caso, cada médico. Eu uso algumas vezes o Lovenox, principalmente para estas pacientes com múltiplas falhas de implantação. Depois, outro tema que se coloca é que dose de Lovenox fazer, e quando fazer e quando terminar. Quando iniciar e quando acabar. Mas isto depende um bocadinho de cada protocolo. Mas é um medicamento que eu uso com alguma regularidade, está bem? Deixa eu ver se não... Qual a dose de progesterona recomendada após FIV até quanto tempo? Pronto. Tipicamente... A maioria dos artigos, os que dizem é dose de progesterona 400 microgramas de manhã, 400 à noite, e até às 8 semanas de gravidez. Há situações em que nós temos que aumentar a dose ou até temos mesmo que prolongar até às 12, 16 semanas de gravidez, está bem? Vitamina T3, ômega 3,
androquete de suplementos podem aumentar a probabilidade. A vitamina D há reporte dessas situações. O ômega 3 também há alguma evidência. O androquete é um antioxidante usado mais no homem do que para homem, nem sequer para a mulher, mas se nós já temos os embriões congelados, fazer androquete ou não fazer androquete vai dar um bocadinho ao mesmo, está bem? Há outros suplementos probióticos no mercado que se podem ajustar a isso. Uns são usados mais para parte da estimulação folicular e para termos melhor qualidade dos ovos e melhor qualidade dos embriões. Outros são usados para receptividade endometrial também. E a vitamina D é um tema. Ferritina. Tema da ferritina. Nos últimos anos, a ferritina baixa é transversal a toda a gente. Toda a gente tem ferritina baixa. Se nós agora fizermos análise a toda a gente vai ter ferritina baixa. E o que nós fazemos? Suplementamos com ferro. Que ferro fazer? O que der menos efeitos secundários e o que aumenta a ferritina. O que nós temos é que, se em situações é que às vezes é necessário fazer ferro endovenoso. Eu quase, não estou a dizer todos os dias, mas quase todos os dias prescrevo ferro endovenoso. Por isso é um tema que, se houver necessidade, fazemos ferro endovenoso. Também. Nós também temos ferro endovenoso, podemos começar com ferro oral e, se não responder, passar no mês fazer ferro endovenoso, mas pode ser uma solução. E as ferritinas baixas é um outcome para a taxa de sucesso de transferência de embrião. É correto marcarmos uma transferência sem nenhum controle analítico? Eu não quero dizer se está certo ou se está errado. Eu gosto mais um bocadinho de dizer o que é que eu costumo fazer. Tipicamente, o que é recomendado fazer é um controle analítico e ecográfico para a transferência de embriões. Não fazer nenhum controle ou ecográfico ou analítico, eu não vejo que sejam muito adequado, está bem? Mas cada vez mais temos situações e certos centros para optimizar as consultas e as análises e tudo, encurtam alguns passos, está bem? Mas depende sempre um bocadinho de cada situação. Mas tipicamente, eu recomendo sempre fazer uma monitorização analítica e ecográfica. Agora, uma técnica em que a médica não estava encontrada no lugar correto, colocou e retirou o espéculo. Espera lá, o que é que é? Não estava a encontrar o local correto, colocou e retirou o espéculo. Às vezes pode acontecer situações em que nós não conseguimos. O que é que acontece? Este catéter é duro, mas o catéter de transferências, eu agora vou fazer vários. Não sei se já estão publicados, acho que não. Em que eu explico os catéteres de transferências de embriões. O catéter maleável. E há situações que o colo está fechado e, por exemplo, nós queremos colocar dentro do colo e não conseguimos entrar. E já aconteceu situações em que eu não consegui, cancelou-se a transferência, voltou-se a congelar o embrião e fizemos histeroscopia passado uns dias para confirmar que estava tudo bem com o colo do útero e para imobilizar o colo do útero. Pode haver essas situações, está bem? É raro, mas pode acontecer. O endométrio tinha 8, tem 38 anos, marido diabético, está tudo bem. Mais uma vez, transferência de blastocistos que não chegou a implantar. Endométrio de 8 e tem 33 anos. Por exemplo, uma primeira transferência, mesmo que com uma paciente tenha 38 anos, 35, 37 anos, a probabilidade de engravidar para uma transferência é de 40%. Por isso, depende sempre um bocadinho de cada situação, o que é que nós fazemos, está bem? Qual a taxa de sucesso de fazer FIV? Considerando zero probabilidades na mulher, qual a taxa de sucesso fazendo FIV? Ou o facto de não haver suspeita do lado feminino não garantir sucesso de FIV? Ninguém vai garantir nada de taxas de sucesso, porque objetivamente há vários fatores que influenciam isto. Idade da mulher, qualidade dos ovos, qualidade dos embriões, como é que está o útero, como é que está o fator masculino. Foi aquele gráfico que eu mostrei no início, ou seja, nós começamos em mulheres mais novas dos 50%, com mulheres com 42 anos e estamos a trabalhar nos 8%. Há um grande impacto de múltiplas causas de infertilidade e que justificam diferentes taxas de sucesso. Por isso não há propriamente uma taxa ajustada. O que eu faço muitas vezes com os casais que vêm à minha consulta, percebo porque é que não estão a engravidar e depois fazemos um bocadinho um algoritmo para perceber, olha, para uma primeira FIV a taxa de sucesso é X, para uma segunda FIV a taxa de sucesso é Y, para uma terceira FIV é Z. Para os próprios casais e perceberem que estão a entrar num processo em que pode demorar algum tempo, ou se tiverem sorte e se tiverem as coisas todas dentro dos 50%, metade vão engravidar logo.
Tá bem? Mas as taxas de sucesso variam muito de situação para situação, está bem? Tirei 9 ovos, 8 maduros fecundados, mas só 2 foram congelados. E ao descongelar não sobreviveu. Pá, pronto, temos que ver essa situação. Porque é que eles não sobreviveram? Qual era a qualidade deles? O que é que se passou no processo? Não costuma ser muito comum. Quando nós congelamos embriões, tipicamente quase todos sobrevivem. Tá bem? É raro eu ter embriões que não sobrevivem ao descongelamento. Já me aconteceu, já. Mas não, agora está a dizer que não se ouve. Ficou sem som. Fiquei sem som. Ui. Fiquei sem som. Já estou com som ou não? Espera. Pensar em fazer biópsia do embrião já congelado. Sim, pode-se fazer biópsia dos embriões já congelados, não há problema nenhum. A doutora pediu para retirar embriões da incubadora e passar uns bons minutos, pede para voltar novamente à incubadora para a limitação da colocação de catéter. Epá, eu tipicamente o que eu faço é cancelo a transferência, faço histeroscopia e depois é que faço a transferência. Não transfiro logo, está bem? Helena. Fatores masculinos, fazemos a ICSI, está bem? Quando existem fatores masculinos, fazemos a ICSI, está bem? Deixa só ver, eu acho que tenho aqui mais uma, duas. Pronto. Está aqui uma pergunta que é: fiz todos os exames, o hemoálice, Tetobacter, este é aqueles testes de microbioma. Fizemos antibiótico, usando durante um mês, exatamente, voltou a estar presente em todo o hema e álice. Poderá ser causa da falha? Sim, pode ser. Pá, eu tipicamente o que eu faço nestas situações, eu volto a repetir o teste. A Hemoálice são testes de mercado, tipo, é uma marca, mas há outras marcas, eu não trabalho com essa, trabalho com outras, de Eurofins, mas o que eu faço é, faço o protocolo, discuto às vezes o protocolo até mesmo com parte da Infeto, e depois, após o protocolo, pode ser 3 semanas, pode ser um mês e meio, pode haver necessidade inclusive de fazer antibiótico endovenoso, volto a repetir e confirmar que já está tudo normal, mas pode ser uma das causas de falhas de implantação, está bem? Fazemos assim, a progesterona baixa, que já falei, mas não percebem que faz. A anestesia é para transferência de embrião, é para quando fazemos a punção. Quantas transferências de embriões são necessárias até atingir a gravidez? Depende da idade da mulher e depende da causa de infertilidade também. Aquilo não é uma reta que nós consigamos ter mais transferências, maior probabilidade de gravidez. Aquilo depois atinge lá um platô e há situações em mulheres em que 10% das mulheres não vão conseguir engravidar, outras 30%, outras 40%. Depende um bocadinho da causa de infertilidade também. Pronto, acho que só falta aqui a última pergunta. A Inox Aprenda está preconizada a fazer após a transferência, em casos de mulheres com trombofilias hereditárias após 2 transferências falhadas. Pode estar, está bem? Eu costumo fazer, após as transferências falhadas, costumo fazer. A outra parte do que eu ia fazer do Life era fazer tipo uma lista de todos os exames a fazer nas transferências falhadas. Vou deixar isso para depois, terça-feira, está bem? Vou tentar fazer na terça-feira à noite. Faça aí a lista, senão já passou 40 minutos e depois isto fica demasiado pesado. Por isso, o que é que são transferências falhadas? São aquelas transferências e falhas de implantação recorrentes. Fazemos 2 transferências e não consegue gravidez. Convém fazer um estudo complementar e saber porque é que não acontece. Descartar fatores embrionários com o estudo genético do embrião. Descartar fatores uterinos com biópsia do endométrio para descartar endometrites crónicas, pesquisa de microbioma, janela de implantação e histeroscopia com lise de aderências, retirar pólipos, miomas, o que encontrarmos. Depois existe a parte do estudo da mulher em si, descartar trombofilias, compatibilidade KIR-HLA, a parte imunológica, trombofilias adquiridas, parte genética, e depois esta parte hormonal, avaliar a função tiroideia, avaliar a progesterona, falar da suplementação. Tá bem? Isto é um bocadinho o resumo do que nós falámos hoje. E eu na terça à noite falo da lista de todos os exames a pedir, recomendados, a ver se vos falha algum. Tá bem? Espero que gostem. Alguma dúvida, disponham, podem enviar mensagens diretas se for mais fácil e eu vou tentando responder a tempo útil, está bem?
Muito obrigado. Agora, eleições, neste momento nós temos com, deixa ver aqui o que é que diz aqui no, deixa ver, que eu tinha visto que eu estava com isto aberto. Aqui qual é que era o resultado das eleições que nós estávamos aqui, está aqui, então temos o 64 para a AD, 40 para o Chega, 40 para o PS, 3 da Iniciativa Liberal e 2 do LIVRE. Pronto, vamos aguardar pelo resultado final. Também já sabem o que é que os 3 partidos mais votados, a AD, o PSD e o Chega, falaram, que está no meu artigo do Observador, e o que esperamos é que haja algum investimento na área da PMA, de uma maneira ou de outra. Está bem? Obrigado a todos, boa semana a todos e vivam a vida com fertilidade. Obrigado.